Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para que possamos estudar o Evangelho de Jesus, possamos ser instrumento dele para a nova regeneração. Como nosso irmão Adenísio disse sobre a missão do homem inteligente na Terra, eu acho essa passagem muito interessante, porque todos nós viemos com uma inteligência para ser trabalhada no bem. E como vemos, alguns dos nossos irmãos, muitas das pessoas usam essa inteligência às vezes para a sua visão própria, né? A sua visão pessoal, os seus prazeres pessoais. E aqui temos uma passagem tão importante que ele fala sobre o jardineiro, né? Que esse jardineiro, que é Jesus e que é Deus, ele nos dá essa oportunidade de poder trabalhar esse jardim, né? E muitas das vezes a gente não tem essa consciência. Então, meus irmãos, eu fiz um resumo desse capítulo e vamos trabalhar mais hoje a Gênesis, capítulo 18, esse livro, a Gênesis. O capítulo 18, que é o capítulo Os Tempos São Chegados. E quando Jesus disse para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis dizer que são os pobres, as pessoas pobres de dinheiro, pobres, infelizes de recursos, né? Mas, sim, os humildes que muitas das vezes fazem o bem sem ostentação. E por isso, não sejais arrogantes do que sabeis. Por mais que uma pessoa saiba muito, tenha uma inteligência avançada, ela não deve julgar por ser melhor do que os outros. Porque às vezes aquele que está caminhando com ele, ele tem uma inteligência um pouco mais branda, porque ele está em aprendizado, ou que às vezes em outra vida ele fez mau uso dessa inteligência e hoje ele vem com essa dificuldade. Aquele que está à frente dele tem o dever de poder auxiliar e não se julgar melhor. E acima de nós está Deus, né, que é o nosso Criador, Pai de todas as coisas. E que possamos entender que sempre há uma razão pela lei de causa e efeito, e que possamos amar para enriquecer a nossa alma, que possamos buscar esse amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, para que possamos a cada reencarnação enriquecer a nossa alma e a gente cuidar do corpo para ter saúde, né, para que ele seja saudável, porque ele também é um instrumento de evolução, para que possamos ser bons instrumentos para a espiritualidade maior. E porque todos nós aqui na Terra, todos nós temos uma missão, seja ela pequenininha, de dar um copo de água na casa espírita, ou varrer uma rua, ou fazer qualquer coisa, ou seja, uma missão grande. Ou seja, a missão do lar, que é a missão da esposa ou do esposo, a missão de ser pais, né, pais e mães. Então, assim, cada um de nós temos uma missão e viemos com essa missão para que possamos evoluir e evoluir quem está à nossa volta. Então, como eu disse para vocês, do livro A Gênesis, os tempos são chegados, a gente vê aqui sinais dos tempos. Eu fiz um resumo rápido, vou ter que ler um pouquinho, eu vou incomodar vocês, mas depois a gente vai conversando. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram. E quando grande evento será realizado para a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos entender essas palavras? Essas palavras não anunciam mudanças nas leis naturais, que são nas leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então, ela se cumpre, essa lei se cumpre diante da vontade de Deus. E tudo é harmonia na criação. Tudo se revela uma previdência que não se desmente nas menores coisas e nem nas maiores. Então, se tudo é harmonia na criação de Deus, por que o planeta está desarmonizado?
porque nós ainda estamos desarmonizados, ainda estamos doentes, com sentimentos ainda que não faz parte das leis de Deus. E essa harmonia, se eu sou desarmonizada no meu lar, se eu xingo, se eu falo palavrões, eu estou sendo um instrumento para a desarmonia do planeta, seja da minha casa passa para a vizinhança, da minha vizinhança passa para a cidade e assim vai, porque são pensamentos negativos que ficam na atmosfera e vai acrescentando em todo o planeta. E essas menores coisas são os pequenos insetos, como diz lá no Evangelho, na leitura do Pai Nosso, sejam os pequenos insetos, a grama, a relva bem baixinha, a os maiores que são os planetas, que é o universo, né? Então, tudo na lei de Deus é harmonioso, tudo em sua criação é harmonioso. E, diante disso, vamos dizer que o nosso planeta, como tudo existente, né, está sujeito à lei do progresso. Então, essa lei do progresso, ela é necessária e ela é um cumprimento de Deus, da vontade de Deus. Progredir fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Essa depuração, os espíritos que reencarnam, os que desencarnam, faz essa troca, né? O que aprendeu, o que fez, volta para o plano espiritual e assim vice-versa. E então são espíritos que estão encarnados e desencarnados e que povoam a Terra, que povoam o planeta e traz essa harmonia para o progresso. E dentro do progresso, temos a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, A Lei do Progresso, Estado Natural. Na questão 776, os espíritos Kardec vem perguntando: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos respondem: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural atribui para o progresso da humanidade. Então, o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, quando tudo começa a acontecer, igual nós estamos vivendo um tempo um pouquinho mais difícil, mas que já foi falado, tanto por Kardec, Jesus veio trazendo, Kardec veio afirmando algumas coisas e o Chico veio afirmando mais nas suas obras, podemos ver que esses tempos já eram programados se não houvesse a nossa mudança, a nossa transformação. E como nós estávamos no momento infantil da nossa reencarnação, agora nós já estamos maduros para aceitar e compreender esse momento que vem agora. Então, tudo que acontece de transformação é porque a humanidade já está madura para vivenciar aquilo que Deus vai proporcionando para nosso melhoramento, nosso crescimento. E, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, a gente vai abrandando os costumes que nós tínhamos, né? Os costumes bárbaros que a gente trazia de outras vidas. Hoje a gente já consegue não guerrilhar, não ter aquele comportamento, né? Então, a gente vai se abandonando desses costumes que vai nos deixando presos e vamos trabalhando essa moral, que é a mais importante para a humanidade. E a melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais. Os homens contribuem para isso pelos esforços de sua inteligência. E facilitam as comunicações e tornam a Terra mais produtiva.
Então, de acordo com a nossa inteligência, que nós vamos trabalhando, auxiliando o próximo a desenvolver a sua inteligência, a Terra vai ficando mais produtiva, mais saudável, para que ela possa haver essa evolução, né, esse melhoramento. E esse progresso acontece de duas maneiras: uma lenta, gradual e imperceptível, outra por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde um movimento mais rápido que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Esse movimento vem do livre-arbítrio do homem. Então, se eu quero que haja um progresso na minha reencarnação, eu tenho que, a partir de agora, com tanto conhecimento que é nos dado, né, a gente começar a trabalhar cada dia essa melhora dentro de nós. Às vezes eu chego na rua, eu vejo um lixo, um exemplo. E aí eu fico só reclamando do governo, reclamando do meu vizinho, reclamando de todo mundo. Ai, mas esse lixo, mas esse lixo. Fico ali só com palavras, gastando esse tempo. Mas por que que eu não posso, a partir do momento que eu tenho uma atitude de remover aquele lixo, eu estou trabalhando com progresso, porque eu estou trabalhando para que outras pessoas tenham essa mesma ideia, essa mesma intuição e esse mesmo avanço, né? Então a gente vai fazendo as coisas para que o próximo vai vendo e vai progredindo. Isso são, por isso que Chico, Dr. Bezerra, esses grandes missionários vêm para poder dar essa alavancada, nós que ainda somos retardatários. Não sujeitos às leis, como as que atuam na germinação, no crescimento e no amadurecimento das plantas, desde que o objetivo da humanidade é o progresso. Então, somos como plantas. Se não aguamos, ela vai secar e ela vai morrer, apesar que ela está lá buscando a água do subsolo para poder regar a sua raiz, mas a superfície dela já está seca. Então, somos como planta para esse progresso. Apesar da marcha ser retardatária de alguns indivíduos, né, como eu disse anteriormente, cabe, por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, e ele é limitado a algumas raças, ou a uma nação, ou muitas das vezes ela é geral. Então, assim, podemos ver que tem populações, tem raças que elas têm um pouquinho mais de dificuldade para o progresso. Então, vem outras pessoas e vem trazer, às vezes, o conhecimento para que aquelas pessoas saiam daquele comodismo e vai buscando o progresso daquela localização. Então, isso acontece seja nas raças ou nas nações, né? Ou também em geral, no globo. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. Como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e a presciência divina. Então, essa lei é da sabedoria de Deus. E tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Portanto, quando a humanidade está madura, como eu disse lá no começo, para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, esse tempo que nós estamos vivendo agora de uma grande pandemia, que é uma pandemia global, ela é chegado esse tempo aqui. É um tempo marcado por Deus. E não, assim, a vontade dele que nós sofremos desse jeito. Não é, o sofrimento não vem por Deus, vem pelas nossas atitudes, né? Nós que construímos e vem esse efeito da causa e efeito que nós produzimos num passado remoto. Então, meus irmãos, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências, um enorme governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sobre o olhar soberano do Criador. Então, como eu disse anteriormente, cada um de nós tem uma missão
para desenvolver essa inteligência no olhar soberano de Deus. Então, cada um de nós viemos com uma inteligência, viemos com esse compromisso de desenvolvimento. O que consideramos distúrbios são movimentos parciais e isolados, que aparentam ser irregulares somente por nossa visão, que é limitada. Então, muitas coisas que a espiritualidade vem mostrando, o Chico nos deixou muita coisa, muito ensinamento em muito dos livros, e a gente ainda tem essa visão limitada. Por mais que a gente ainda seja espírita, está dentro da casa espírita, está estudando, a gente ainda tem essa limitação. Nossa, mas será que é verdade? Nossa, mas será que é assim? E aí caímos na questão do julgamento, coisa que não é necessário nesse momento agora, que é um momento de evolução de todos, né? Então, todos estão num processo de crescimento. A humanidade realizou até o presente incontestável progresso. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados em relação da ciência, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, todas essas conquistas que nós já tivemos, a conquista da ciência, a conquista das artes, né? A conquista do bem-estar material, hoje nós vemos que é muito difícil ver uma população passar fome como antigamente, né? Como muitos anos atrás, às vezes aquelas famílias tinham nada para comer e aí tinha uma dificuldade imensa. Então, esse crescimento material aqui foi gigantesco até nos momentos de agora. Mas, ao vir essa pandemia, veio para nos trazer esse freio, né? Porque a gente está no momento de materialismo e está no momento de consumismo. E esse consumismo é que nos afastou de Deus e de suas leis. Então, aqui ele vem falando que falta esse progresso, esse imenso progresso a ser realizado. Então, por isso que nós estamos nesse momento de recolhimento para que possamos refletir o que nós necessitamos e o que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, está faltando para nós ainda a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurarmos esse bem-estar moral. Mas isso, como podemos ver, já está acontecendo. Muitas pessoas que não tinham esse entendimento da fraternidade, hoje já estão trabalhando para isso, já estão socorrendo mais aqueles que mais necessitam, né? E estão se descobrindo nessa doação. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos e, portanto, é preciso destruir tudo que possa superlicitar em si o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo e o orgulho é o travamento do nosso progresso, né? O entrave do progresso da humanidade. Então, precisamos, nesse momento de silêncio que estamos fazendo, ter esse compromisso, trabalhar esse orgulho e esse egoísmo que ainda nos alimenta. Eu vou até aqui, gente, eu resumi até o item 8, mas vou deixar para vocês estudar, porque esse capítulo é muito interessante e senão eu vou ficar falando muito e aí vocês vão ficar desesperados aí por causa da minha voz. Então, meus irmãos, o Chico, após esse estudo do capítulo 7 do Evangelho e o capítulo 18 da Gênesis, eu achei uma reflexão de uma fala do nosso querido Chico Xavier numa entrevista do Pinga Fogo. O Chico fala assim na entrevista, com a previsão que a Terra será um mundo de regeneração, em 2057,
segundo a afirmativa de Emmanuel. Qual será a transformação que vai ocorrer para o planeta, para o concurso desse aceleramento, desse processo de mudanças, tanto no planeta como em nós, seres que aqui habitamos, né? Porque aqui todos nós estamos vinculados. Às vezes tem mora lá na China. Não, todos nós estamos vinculados uns com os outros. E com os estudos de Allan Kardec e Chico, o que eles vieram nos trazer é de grande enriquecimento, e para que possamos estar estudando, para que na hora que chegar o momento do nosso testemunho, aquilo tudo que nós estudamos, no momento do testemunho que nós vamos vivenciar agora para frente, possamos ter essa fé e essa base sólida, né, que eles nos deixou. E muito aquilo que o Chico ensinou lá atrás, no momento, era muito difícil para nosso entendimento. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade com os estudos, né, principalmente com os estudos online, vemos o progresso da humanidade na ciência, né? Olha, se esse momento de pandemia não tivesse esse progresso, como nós estaríamos usando dessa tecnologia? Então, agradecer àqueles que usaram essa tecnologia para o bem. Então, meus irmãos, onde está clara essa passagem da epidemia? Os flagelos são diversos, né? O Chico fala em alguns de seus livros, em alguns textos, algumas mensagens, e o Kardec também vem falando em alguns dos seus livros, principalmente na Gênesis vem falando, e no livro dos Espíritos também vem falando desses flagelos. E uma vez que a pandemia que nós estamos vivendo agora, que é o coronavírus, ela é uma epidemia global. Então, ela é de todos, né? De todos nós. Eu estava vendo, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês o livro Ação e Reação, no final deles, no capítulo 20 ou 21, tem falando sobre essa epidemia, né? Então, se vocês puderem depois dar uma olhada, estudar, vai auxiliar muito o entendimento de tudo que está acontecendo. Então, o Chico escreveu uma carta no dia 4 de outubro de 1956, e ela foi publicada na revista Boa Vontade, no ano 1, número 4. Essa carta ela consta no livro Caderno de Mensagens do Chico, né, em 2008. E ela foi destinada ao José Gonçalves Pereira, presidente da Federação Espírita de São Paulo, onde ele antevê desafios que nós, a humanidade toda, ia enfrentar. O Chico fala assim: penso que em 2057 os nossos alicerces já se mostraram mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e terá como ajuda de Deus, dando a mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras. E a renovação que virá inevitavelmente. Por isso mesmo, revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Com essa fala do Chico, nós podemos ver que nós temos 36 anos para a gente buscar aí a nos melhorar, né, nossos irmãos, porque 2057 está aí. E ele fala que essa regeneração começa nesse período, que esse período que nós estamos vivendo ainda não é um mundo de regeneração ainda, ele está caminhando para lá. E essa fala dele está no Pinga Fogo, depois se vocês puderem assistir, são 2 vídeos, né, de 2 séries, e lá ele fala muitas coisas. E aí, com as guerras, nós já vivenciamos, né? E ele fala no livro A Luz do Caminho que se até 2019 não houvesse guerra, o planeta Terra não ia voltar à sua
o começo novamente, né? Porque senão nós ia regredir a quase 1000 anos, foi o que eu entendi falar. Então, se até 2019 não houvesse guerras e passasse dessa data, ia haver grandes progressos. Nós vemos aí, muitos estão tendo medo de tomar a vacina, mas a gente vê o progresso da vacina em tão pouco tempo, né? E o progresso da humanidade. Muitos ainda estão nesse processo de materialismo, né? Essa ciência que ainda está vendo só os seus interesses. Mas podemos ver que isso vai ser mudado e que ela vai tomar a posição firme, né? Porque ela vai acordar para os deveres maiores e mais amplos que é a do espírito e aonde vai ter as conquistas definitivas do espírito. Então, quando vemos Chico falar, esse papel renovador será dado à ciência terrestre, já estamos vendo como já está acontecendo. Tem aquele médico, Felipe, acho que é Felipe mesmo, lá no Sul tem a faculdade, né, que a espiritualidade é uma matéria, a dona Marlene Nobre também era uma das presidentes dessa matéria, né, na faculdade. Vemos aí a educação hoje está entrando nesse meio de compreender a criança através do espírito, né? Quem é esse espírito? Então, as coisas vão avançando de uma forma que todos vão vendo a realidade do espírito que ali vem para ser definido e trabalhado. A ciência deixará para trás as características da matéria, material, que são características do mundo de provas e expiação, e será substituída para o selo da espiritualidade, que dará a mão à ciência, à religião e à filosofia. Então, todos vão andar juntos, de mão dada, para um progresso maior, um ingresso maior da humanidade para essa nova terra, que é o tempo de regeneração. Eu estou falando muito rápido, Denise? Por isso que o Chico fala que em conquistas definitivas do espírito, né? E esse momento é muito forte, porque vão ter as descobertas de muitas coisas que ainda não entendemos, que é sobre a reencarnação. Muitos não sabem por que que ocorre a encarnação, por que que um espírito vem daquele jeito na família, por que que ele vem com certas restrições. Vamos entender sobre as pluralidades dos mundos, né? Então, tudo isso vai ser claro e mais fácil para todos nós, principalmente para os espíritos que vão reencarnar na Terra com mais, vai ser mais ampla essa sabedoria. Então, meus irmãos, esses flagelos nada mais é que aceleradores para o progresso da humanidade, desse desenvolvimento que a sociedade precisa, porque ativa os campos de saída dos espíritos e o campo de entrada, que é da geração nova, dos espíritos que vão reencarnar, que vão evoluindo, né? Passa esse momento na Terra para evoluir, sai da Terra no processo de desencarnação e depois voltam melhorados com uma ideia maior sobre Deus e sobre as suas missões. Então, estarão reencarnando na Terra essa nova geração, essas novas consciências. São inevitáveis essa renovação, esse processo, porque ela é natural. Como diz o Chico mesmo, né? Porque elas estão dentro de uma lei, de um processo natural da lei divina de causa e efeito, ou de reação e reação. Nunca devemos temer as dores coletivas, porque os espíritos encarnados, desencarnados, nessa convenção coletiva, eles atingem um certo grau de amadurecimento, buscando essa espiritualidade maior, porque no momento que desencarna nesse processo coletivo, eles sentem esse choque
chama como choque de realidade, de poder se melhorar, de ter essa chance de estar melhorando. Então, eles vão tendo chance de ficar aqui na Terra. Muito daqueles, igual o Chico fala, lá no Pinga Fogo, que muitos não vão ter a oportunidade de estar reencarnando aqui na Terra, estão indo para outras moradas, né? Porque são espíritos ainda que estão arregados no mal. Igual Capela, teve os exilados de lá, tem os exilados daqui da Terra para esse momento de melhoramento, né? Como Jesus é o governador do planeta Terra, mas também de outros planetas que está em processo de construção, são exatamente esses espíritos na Terra com dificuldade que estão indo para esse planeta construído por Jesus. Vocês podem ver no vídeo, acho que eu vi do Geraldino falando sobre esse comentário do Chico. E que esses irmãos, eles vão se reiniciar, né, no planeta primitivo para que eles venham construir o amor. Então, lá vai começar igual nós começamos aqui, construindo a roda, buscando progresso até chegar o melhoramento. Se alguém tiver alguma curiosidade, o Chico falou sobre esse não temer as dores coletivas. Eu achei no YouTube, chama Chico Xavier, no grupo Perseverança de São Paulo, que é uma fala que ele fala dentro de 22, 23, 24 minutos, mais ou menos. Ele fala sobre todo esse momento da transição da Terra. Então, meus irmãos, eu encontrei aqui no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Eu estudo esse livro todas as noites para a Jéssica. E aí, ontem, teve uma fala do Chico, no ano de 82, que ele fala assim, ele fala sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Observar a necessidade do desenvolvimento do sentimento da razão e do ideal, do cérebro e do coração. Simbolicamente, o nosso cérebro foi colocado acima de todas as demais faculdades. A razão deve inspirar todas as nossas atitudes e conferir os nossos pensamentos do ponto de vista da convivência. Mas a vida em si, comando de todos os fenômenos de redor de nós e dentro de nós, está incorporada no coração. E quando o nosso corpo se forma no claustro materno, uma das primeiras manifestações é a do coração palpitante. Nos casos de saúde, a medicina se preocupa com a chamada parada cardíaca. O coração governa a vida. Parada cardíaca pode afetar o cérebro. O coração comanda todos os fenômenos da vida. O ponto de, nas profências mais antigas, alguém ter dito muito cuidado com o coração, porque onde colocamos o nosso coração, aí estarão o nosso tesouro, a nossa vida. Compreender a importância da razão, mas a super importância do coração, para que sejamos mais irmãos uns dos outros, com mais compreensão recíproca, para que a nossa vida possa melhorar. E assim seja. Tem uma leitura do Coragem, dá tempo de ler, Denise? Tranquilo, Patrícia. Não acompanhei as horas. No livro Coragem, André Luiz vem nos falando, nesse exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar
e harmonizar-se com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos para os outros, de observar que muitas das vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. É por isso mesmo você agora está no momento exato do trabalho, de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Que Jesus possa nos abençoar. Aqui eu encerro um pouquinho do resumo que eu fiz, a Denise. Foi rápido, eu espero ter ajudado a todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar.